Olá, meus amores, meu nome é Jeane, aqui do canal Jeane Cardoso. Eu trabalho com crochê e trago aqui no canal dicas e passo a passo dos modelos que eu trabalho lá na minha página no Instagram. Que também gostaria de pedir para vocês que ainda não me seguem lá no Instagram, para começar a seguir a minha página. E se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não é seguidor aqui do YouTube, eu peço que você me siga, que curta aqui o vídeo, né? Compartilhe, que dê o apoio para que nossa página possa crescer. Eu postei um vídeo lá no Instagram ensinando a fazer essa argola apenas utilizando o barbante. E vocês me pediram o passo a passo do cropped. Então eu trouxe aqui, hoje nós vamos trabalhar esse modelo de cropped, o passo a passo completo com todas as dicas das adaptações que eu faço nele. Eu espero que vocês gostem. E desde já, muito obrigada. E fiquem aqui no vídeo para aprender esse cropped maravilhoso. Vamos iniciar aqui o nosso cropped. E eu vou mostrar para vocês os materiais que eu estou utilizando. Então, aqui eu estou utilizando o fio barroco de número 6. Essa aqui é o verde bandeira, essa cor verde bandeira. Aqui a numeração dele, que é o 5767. Aqui em cima. E vou utilizar também o fio barroco de número 6 também. Esse aqui é o amarelo canário, que é a cor 1289, a numeração, para quem quiser utilizar a mesma cor. Nós vamos precisar também de uma agulha de 3,5 milímetros. A minha agulha ela não tem mais a marcação, né? Porque eu utilizo muito essa agulha. Então a numeração com o tempo vai apagando. Mas essa aqui é a agulha de 3,5 milímetros. Eu utilizo essa cola aqui para fazer o acabamento. Gosto muito de utilizar. Então, para quem quiser fazer o acabamento com cola, aqui uma sugestão, né, para vocês. Eu gosto muito dessa cola. Vamos precisar também de um marcador, tesoura. E aqui o nosso gabarito, né, que foi o gabarito que eu utilizei lá no vídeo, onde eu ensinei fazer a argola, utilizando apenas o fio. Então, nós vamos utilizar o mesmo gabarito. Esse gabarito aqui, ele tem a medida de 4 centímetros. Por que que eu utilizo o gabarito? Na verdade, quando eu postei o vídeo, teve pessoas que comentaram, ah, dá pra fazer utilizando o dedo, eu faço no próprio dedo. Dá pra fazer. Pra quem já tem uma experiência, é lógico que dá pra você fazer utilizando o dedo pra fazer essa argola. Só que o que acontece, gente, pra quem não tem prática de fazer, às vezes você não consegue manter a mesma tensão. E aí o fio acaba ficando uma voltinha maior do que a outra. E no final, quando você vai fazer o acabamento com os pontos baixos, no final dá sempre uma sobra. Então é importante que essas argolas, elas fiquem no mesmo tamanho. Elas precisam ficar no mesmo tamanho. Então por isso eu elaborei o gabarito, para ficar mais fácil para quem é iniciante. Porque no início eu também tive muita dificuldade para fazer. Às vezes, quando eu ia fazer no meu dedo, acontecia de quando eu finalizava, quando chegava no final, no último ponto baixo, eu tava com uma sobra horrível. E me dava muito trabalho para finalizar e o acabamento não ficava legal. Então, por esse motivo, eu elaborei o gabarito. Eu acho que facilita bastante. Então, nós vamos utilizar o gabarito também para fazer a nossa argola. Lá no vídeo no Instagram, eu utilizei o barbante da Euroroma. Ele é um pouco mais grosso. Aqui eu estou trabalhando com fio 100% algodão, que é o barroco. Então, por ele ter uma textura mais macia, mais fino, nós vamos colocar aqui um pouco mais de volta do que a gente fez naquele vídeo. No vídeo de lá, a gente colocou 10 voltinhas. Aqui eu vou colocar aproximadamente 13 voltas. Você pode colocar de 13 a 15 voltas, depende de como você quer que fique. Então, aqui eu vou colocar 13 voltinhas. Começo a contar aqui, ó. Primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Sem apertar demais, né? Para facilitar na hora da gente tirar do papelão. Então, a pontinha dele tá aqui, ó. Eu tenho sempre o cuidado de segurar a ponta. Para não embolar, né? Para ele não ficar folgando. Para não dar folga nas laçadas. E aí, a gente dobra um pouquinho o papelão. E tira aqui todas as laçadas. A gente coloca o dedo aqui. Dá uma arrumadinha nelas, né? Para elas ficarem todas alinhadas. Já prende, tá vendo aqui? A pontinha tá aqui em cima. Então, a gente já prende aqui essa ponta. Joga o fiozinho aqui para trás, para a gente vai trabalhar. E já tenta aqui fazer esse nozinho o mais apertado possível. Para prender todas as voltinhas. Pronto, já fiz aqui o meu nozinho. E aqui eu quero trabalhar esse cropped nas duas cores, né? Como eu falei, no verde e no amarelo. Então, a minha argola também, eu quero fazer ela com as duas cores. Então, para você que vai trabalhar com uma cor só, você vai colocar aqui 24 pontos baixos. Com a cor que você vai fazer o cropped. Aqui eu vou colocar 12 pontos com o verde e 12 com o amarelo. Então, eu vou começar aqui a fazer meus 12 pontos baixos usando o verde. O nozinho não conta, então esse é o primeiro ponto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Aqui eu fiz 12 pontos com fio verde. Então, agora o próximo ponto eu vou começar com o amarelo. Eu deixo essa laçadinha aqui em cima do último ponto que eu fiz e vou pegar o fio amarelo. Isso aqui para você pode fazer com a cor que você quiser. Se quiser também dar continuidade com uma cor só, é só continuar fazendo os 24 pontos. Aqui é porque eu realmente quero testar fazer essa versão em duas cores. E aqui a gente vai aqui nesse ponto que a gente não finalizou ainda, introduz a agulha aqui, ó, pegando as duas alcinhas do ponto. Pega o fio amarelo e finaliza aqui. E aí, você puxa aqui tanto a ponta do amarelo quanto do verde. E já faz aqui o próximo ponto. Fazendo o próximo ponto, você já pode puxar aqui o verde. Vou cortar ele aqui um pouquinho maior para poder eu caminhar por cima dele. E aqui eu vou caminhar por cima do verde e do amarelo, fazendo os pontos. Eu vou esticar aqui a laçada para cortar essas duas pontinhas aqui de sobra, que eu já caminhei por cima delas, elas já estão firmes. E para eu contar aqui que eu me perdi quantas eu já fiz.
Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem 12 verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para a oitava amarela. Vamos puxar um pouquinho aqui para o lado, porque ainda faltam alguns pontos para colocar. Então, 8, 9, 10, que ainda empapuçou um pouco o fio aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês. Se isso aqui acontecer, isso aqui provavelmente foi da primeira laçadinha. A gente já prende ela aqui embaixo para não ficar sobra e dar um bom acabamento. 10, 11, 12. Pronto, acredito que eu fechei aqui. Uma mosca chata aqui atrapalhando. E ficou assim a nossa argolinha. Vamos só fazer a recontagem aqui dos pontos para ver se tá com os 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Falta um ponto ainda. Então, eu vou abrir um pouquinho aqui o espaço. Você aperta um pouquinho para fazer o último ponto. Pronto, 24. Gente, desculpa, vamos deixar o 23, é porque como eu vou precisar cortar esse fio, então o meu último ponto, ele vai ser o ponto de acabamento. Como que nós vamos fazer para fechar? Porque como a gente vai trabalhar duas cores e eu quero começar esse cropped centralizado, eu não quero começar ele aqui na emenda, então nós vamos alargar aqui um pouco, vamos cortar aqui o fio, e o último ponto do amarelo vai ser esse ponto de acabamento, que a gente faz dessa maneira. Você puxa o fio, a laçada toda, vem aqui no primeiro ponto que a gente fez, né, que foi do verde, introduz a agulha assim de trás para frente, pegando as duas laçadinhas, ó, do ponto. A gente puxa aqui esse fio aqui para trás. E aqui nós vamos formar o último ponto. Como que a gente forma esse último ponto amarelo? Introduz aqui a agulha nesse último ponto que a gente trabalhou, pegando apenas a alcinha de trás, ó. Pegando a alcinha de trás e puxa o fio por dentro dele. Pronto, dessa forma, formou aqui o último ponto amarelo, tá? Eu vou colocar aqui o marcador para vocês verem que tá certinho, pra gente contar. Aqui o último ponto que eu fiz, né? O último amarelo. Então, vou começar a contar aqui do verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 com esse último ponto que a gente fez do fechamento. Então, aqui a gente tem os 24 pontos. Eu vou esconder aqui para ficar a nossa argola bonitinha, né? Para ajustar aqui, que tá as pontinhas verdes dos fios aparecendo. Isso aqui é questão de acabamento. Isso aqui você pode fazer no final, né? Esses ajustes, né? Para ficar certinho, para ficar um trabalho bem feito, bonitinho. A gente esconde as pontas aqui, porque como a gente trabalhou com os fios verdes embaixo, então ele acaba aparecendo um pouco aqui na parte amarela. E aqui eu vou fazer o acabamento aqui dessa ponta. Vou pegar aqui essa ponta.
sem apertar demais para não danificar o ponto lá na frente. Para não apertar demais esse ponto. Vou dividir aqui em 2 alcinhas, né? Dividir 3 para um lado, 3 para o outro. Era para eu ter passado só 3 para o lado de lá. Eu passei todas, né? E a gente volta com 3 para ficar 3 de um lado e 3 do outro. Dessa forma. Porque aí aqui eu consigo fazer um acabamento. Eu coloco aqui um pingo de cola e vou dar um nó. O meu primeiro nozinho eu não aperto muito para não danificar o ponto lá na frente. E dou um segundo nó. Esse segundo nó eu já posso apertar um pouco mais. Para sustentar bem. E aí o lado direito fica dessa forma. Eu vou cortar aqui, né, a ponta do nozinho. E essa cola, ela é muito boa. Vocês não se preocupem que não vai soltar. E aqui a gente tem a argola para iniciar. Gente, eu espero que o vídeo não esteja muito escuro para vocês. Que eu comecei a gravar, né? Eu precisava gravar esse vídeo hoje. E eu gravo na minha varanda. Eu não tenho ainda um espaço próprio para gravar. E o tempo tá super fechado. Acho que vai chover. Acho não vai chover. Então, escureceu bastante. E eu não tenho ainda uma iluminação, mas eu não quero que isso me impeça de gravar esse vídeo para vocês. Então, aqui a gente vai deixar, aqui nessa emenda, nós vamos contar aqui 4 pontos. Gente, para quem vai fazer de uma cor só, fica bem mais prático. Você pode pensar assim, nossa, mas ela tá complicando, lá no vídeo não foi dessa maneira, o vídeo que ela ensinou. Mas é que eu quero aproveitar para mostrar para vocês como fazer ele em 2 cores, entendeu? Mas se você for fazer de uma cor só, é só dar continuidade, você nem vai precisar cortar esse fio aqui, você só vai continuar fazendo o cropped normalmente. Aqui eu precisei fazer isso porque eu quero realmente que fique alinhado o amarelo desse lado e o verde desse. Eu não queria, se eu continuasse aqui onde eu terminei na emenda, eu iria ficar com a parte amarela e o verde aqui, ó, nessa metade. Eu não quero isso. Então, aqui nós vamos contar, ó, botar aqui, são 2 pontos amarelo e 2 do verde, porque a gente usa 4 pontos de separação para fazer o cropped. Então, são 1, 2, 3, 4. Esses 4 pontos que eu tô marcando, a gente não vai usar ele, entendeu? 4 pontos de separação. E aqui nós vamos começar a trabalhar o lado verde. Então, eu começo fazendo nozinho, mas você pode também só dar a laçadinha e ir trabalhando, aqui não tem problema nenhum. Eu dou um nozinho aqui, faço a correntinha. E aqui tá o marcador, nós vamos vir aqui no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas. Vamos introduzir aqui na nossa, acho que eu apertei demais, na nossa laçadinha, puxar ela aqui. Esse nó ficar no meio, não quero que ele passe aqui pra frente. E a ponta menor a gente vai trabalhar por cima dela para prender. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Vou dar a laçada, vou voltar aqui no mesmo ponto e fazer outro ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui a gente ficou com 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto meio alto. Aqui, ó, um meio ponto alto. Trabalhando por cima da nossa pontinha. E vamos trabalhar 4 pontos baixos. Aqui, ó. 1, 2, 3,
4 pontos baixos. Já vou cortar aqui essa pontinha. E nós vamos repetir o que a gente fez no início desse lado. Então, nós vamos fazer aqui um meio ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos juntos. 1. 2. Repara que sobraram aqui, ó, 2 pontinhos verdes também, que vai ser a separação desse lado. Então, aqui a gente fechou a primeira carreira. Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos começar a próxima carreira com aumentos também. Nós vamos fazer aqui 6 centímetros com aumentos. Como eu começo a próxima carreira? Na próxima carreira, eu venho com a agulha, em vez de começar com as 3 correntinhas, que vai ficar aquela separação, eu começo assim, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, e já conto esse ponto baixo como uma corrente, né? É um ponto baixo e uma corrente, para dar a altura do ponto alto. Então, ficou um ponto baixo e uma corrente, que dá a altura do nosso primeiro ponto alto. E eu vou fazer o aumento no segundo ponto. No segundo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1. 2. Então, a gente já tem o primeiro aumento aqui dessa carreira. Nos demais, até chegar lá no penúltimo, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, apenas ponto alto. Então, vamos trabalhando ponto alto, até chegar no penúltimo ponto. Então, aqui a gente tem o penúltimo ponto e as correntinhas. Aqui no penúltimo ponto, nós vamos colocar o nosso aumento. Vamos colocar o nosso aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Fizemos o nosso aumento, nós vamos em cima da correntinha e vamos fazer o nosso último ponto alto dessa carreira. Ficando dessa maneira. Nós vamos virar e começar do mesmo jeito. Então, aqui nós vamos trabalhar 6 centímetros. Eu acho que vai dar aproximadamente 5 carreiras, com aumentos. Todas começando do mesmo jeitinho aqui, ó. Introduzindo a agulha no primeiro ponto, faz um ponto baixo, mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto, voltinha na agulha, no próximo ponto, a gente faz o aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar, e vamos dar continuidade, trabalhando em pontos altos, ponto sobre ponto, até chegar no penúltimo ponto. Chegou aqui no nosso penúltimo ponto, a gente vai colocar o nosso aumento. 2 pontos altos, dentro do mesmo ponto. E em cima da nossa correntinha, a gente finaliza com outro ponto alto, fechando essa carreira. Então, gente, é dessa maneira que nós vamos trabalhar, até completar aqui 6 centímetros, tá? Eu vou fazer e volto com vocês.
Então, voltando aqui com vocês, aqui eu já fiz as minhas carreiras de aumento. Como eu falei para vocês, né? Como eu mostrei. E aqui a gente mede contando a gente não conta essa primeira carreira. A gente começa a contar da segunda, onde a gente começou a fazer os aumentos. Então, aqui, ó, 6 centímetros de aumento. Nós vamos trabalhar agora o mesmo tamanho, a mesma quantidade. Deixa eu ver quantas carreiras deu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós trabalhamos 5 carreiras com aumento. Nós vamos trabalhar, então, 5 carreiras, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto, durante 5 carreiras. Esse tamanho aqui é o tamanho M desse cropped. Então, se você quiser fazer o tamanho P, você diminui uma carreira dessa de aumento, e aí você vai fazer a mesma quantidade, ponto sobre ponto também. E se for fazer o G, você aumenta de 1 a 2 carreiras. Lembrando que sempre você vai trabalhar a mesma quantidade que você trabalhar de carreiras com aumento, você vai trabalhar também de quantidade de carreiras de ponto sobre ponto, para variação de tamanho, tá? Então, esse tamanho aqui é o tamanho M. E nós vamos trabalhar agora 5 carreiras, ponto sobre ponto. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. O início é do mesmo jeito, né? Nós vamos começar introduzindo a agulha aqui no primeiro ponto. Fazendo um ponto baixo. Uma correntinha para dar a altura do ponto alto. E agora, a gente vai no próximo ponto e vai fazer um ponto alto. E aí, nós já vamos para o próximo. Aqui já não tem mais aumento. No próximo, ponto alto. Então, aqui nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, chegando aqui no final, a gente vai trabalhar aqui o penúltimo ponto, normal, sem colocar aumento. E vamos trabalhar em cima da correntinha, das correntinhas, fazendo um ponto alto normalmente. Então, aqui a gente fez a nossa primeira carreira de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. E é dessa maneira que nós vamos trabalhar, até completar as 5 carreiras de ponto sobre ponto. Virando o trabalho, começando introduzindo a agulha no primeiro ponto, ponto baixo, uma correntinha para dar altura, e vamos trabalhar ponto sobre ponto por 5 carreiras. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, voltei aqui, já fiz as minhas 5 carreiras, né, do ponto sobre ponto. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com aumento, e 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, ponto sobre ponto. Nós vamos começar agora as carreiras de diminuição. Então, eu vou mostrar para vocês como faz as diminuições. Nós vamos começar aqui, introduzindo a agulha, né, no primeiro ponto, para fazer o nosso primeiro ponto alto. Um ponto baixo, uma correntinha. Deu a altura do ponto alto. E nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer a nossa primeira diminuição. Vai ser sempre uma diminuição de um lado e do outro, numa ponta e outra do cropped. Então, aqui nós vamos dar a laçada. No próximo ponto, a gente faz um ponto alto incompleto, fica com 2 laçadinhas, dá a volta novamente, vai no próximo ponto, puxa a laçada e finaliza o ponto alto. E agora, vamos trabalhar nos próximos pontos, ponto sobre ponto. Vamos fazer ponto sobre ponto até chegar nos 3 últimos pontos. Então, aqui tá faltando 1, 2 pontos e o nosso último ponto, que são as correntinhas, são 3 pontos.
Nós vamos fazer a diminuição nesses dois próximos pontos. Introduz a agulha, puxa, faz um ponto alto incompleto, fica com 2 laçadinhas, dá a laçada novamente na agulha, volta no próximo ponto. E aí sim, a gente finaliza o ponto fechando os 2 pontos juntos. E vamos lá na correntinha. Nossa, trovão. E fazemos o ponto alto normal, fechando essa carreira. Então, a gente fez uma diminuição nessa ponta e fizemos outra diminuição aqui nessa ponta. Eu vou repetir aqui novamente com vocês, que por causa do barulho, pode ser que vocês não tenham pegado com direito a diminuição do início. Então, eu vou repetir aqui nessa carreira. Então, nós vamos aqui iniciar normalmente, né, fazendo aqui o nosso pontinho baixo. Correntinha, para dar a altura do ponto alto. E nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer a diminuição. Laçada na agulha, no próximo ponto, a gente faz o ponto alto incompleto. Fica com 2 laçadinhas na agulha. Laçada novamente, no próximo ponto, a gente fecha os 2 pontos juntos. Fizemos mais uma diminuição. E aqui nós vamos dar continuidade, ponto sobre ponto, até que falte 3 pontos lá na outra ponta do cropped. Então, quando tiver faltando 3 pontos, a gente vai fazer novamente a nossa diminuição. Bom, aqui tá faltando já dois pontos, né? E as correntinhas. Não, aqui, 1, 2. A gente tem que ficar com 3 pontos aqui no final. Então, agora sim. 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer a diminuição no próximo ponto. No próximo. Fechar os 2 pontos juntos. E no próximo, que são as correntinhas, a gente faz o ponto alto normal. Desse jeito. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira, fazendo diminuição numa ponta e na outra, até que sobrem 4 pontos. Quando restarem apenas 4 pontos, eu volto aqui com vocês. Não esqueçam que tem que fazer a diminuição numa ponta e na outra, tá? Quando sobrarem 4 pontos, eu volto aqui com vocês. Voltei aqui, eu já fiz as minhas diminuições, né? Até sobrarem aqui 4 pontos, né? A gente tem 2 pontos de um lado, 2 do outro. Então, ficamos aqui com 4 pontinhos no final. E tá ficando desse jeitinho aqui, né? O nosso lado do cropped. E agora aqui nessa diminuição a gente vai continuar, porque aqui a gente vai fazer a amarração das costas. Então, a gente já continua mantendo 4 pontos, pontos sobre pontos, por 35 centímetros. Por tamanho P e M, 35 centímetros é o suficiente. Para o tamanho G, vocês podem levar até 38, 40 centímetros, que dá, tá? Mas para o tamanho P e M, 35 centímetros é o suficiente. Então, aqui a gente vai continuar trabalhando. Fiz um ponto alto, né? O primeiro ponto alto.
partir daqui a gente trabalha ponto sobre ponto, apenas para dar continuidade na alça da amarração. Então, serão 4 pontos em cada carreira. Serão 4 pontos daqui para frente. Gente, vocês não têm noção. Tá muito difícil conseguir gravar esse vídeo, mas vamos desistir não, tá? Vamos desistir não, que já tá quase no final. Aqui, ó. Vamos começar com ponto baixo, uma correntinha para dar a altura do ponto alto. E fazer os 4 pontos, né? Ponto sobre ponto. 2, 3. E o último sempre em cima da correntinha. Que são as 3 correntinhas que a gente levanta para dar início na carreira. 4. Nós vamos trabalhar dessa maneira por 35 centímetros. Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês quando eu estiver com os 35 centímetros de amarração atrás. Né? As minhas diminuições na parte de trás aqui, onde vai ser a amarração. E aqui ficou medindo, a gente conta de onde começaram os 4 pontos, né? 35 centímetros. Aqui. 35 centímetros para usar como amarração na parte das costas. Então, esse lado aqui, a gente já finalizou. Nós vamos cortar aqui o fio. Fazer um nozinho aqui no final. Apertar aqui bem o nozinho. E aí, essa ponta você vai arrematar do jeito que você tem o costume de arrematar, né? Eu puxo ela aqui pra parte de trás. Faço a divisão dos fios, eu gosto de fazer isso para poder usar a cola. Vou dividir aqui o fio novamente. E aí, eu venho aqui na próxima laçadinha aqui e puxo apenas metade do fio que eu dividi. Aí fica metade de um lado, metade do outro. E uso a cola novamente para poder fazer esse acabamento. Põe uma gotinha de cola. Faço meu primeiro nozinho sem apertar demais. E aí, o segundo, eu aperto bem. Pronto. E o lado verde já tá pronto, né? Como eu falei. Eu até queria colocar o bojo, né? Que eu queria mostrar pra vocês como fazer com o bojo. Mas aí eu fui ver nos meus materiais e eu só tenho o bojo no modelo gota. Eu até vi aqui, mas não acho que não vai dar para adaptar. Eu vou ter que comprar o outro que terminou. Então, nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar para vocês a colocação do bojo. Mas eu vou gravar um próximo vídeo com outro modelo para mostrar para vocês, para quem ainda não sabe fixar o bojo, como colocar o bojo. Nós vamos dar continuidade nesse aqui. Então, aqui embaixo a gente deixou, né, 4 pontinhos de separação. Aqui desse lado vai ser a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Eu não vou nem colocar o marcador, que é o 4º. Nós vamos começar no 5º. Então, eu vou fazer novamente aqui o meu nozinho. Um, 2, 3, 4. E aqui no 5º, eu vou iniciar o trabalho com a cor amarela. Gente, esse lado é o espelho do outro. Tudo que foi feito desse lado vai ser feito desse. Eu vou começar com vocês, mas aí se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo, né? Que vai ser a mesma coisa que foi feita desse lado. Então, aqui eu vou subir as 3 correntinhas. 1, 2, 3.
Vou dar a laçada, vou vir no mesmo ponto. Colocar um ponto alto. Laçada na agulha, vamos prendendo já esse fiozinho amarelo, né? Laçada na agulha, no próximo ponto a gente faz um meio ponto alto. Faz o meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. Eu vou cortar aqui essa sobra. Vamos repetir aqui o meio ponto alto. Meio ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. E aqui no próximo, a gente tem 2 pontos altos. 1. 2. E deu exatamente onde a gente colocou o marcador, né? Eu vou retirar esses marcadores, que aqui eles já não vão ter mais nenhum significado. Era mais para fazer essa divisão mesmo, que são 4 pontos de um lado e 4 do outro. E aqui nós vamos virar o trabalho, como a gente fez do outro lado. E vamos começar as carreiras de aumento, nossos 6 centímetros de aumento. Então, vamos vir aqui no primeiro ponto, vamos introduzir a agulha. Fazer um ponto baixo, uma correntinha, e no próximo ponto, nós vamos trabalhar o nosso primeiro aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. E vamos dar continuidade ponto sobre ponto, até chegar no penúltimo ponto, onde terá o nosso próximo aumento. Então, nós vamos trabalhando aqui ponto sobre ponto, pontos altos que nós vamos trabalhar. Gente, esse modelo é um modelo muito simples para trabalhar, muito fácil. Aqui tá um pouco complicado para mim, porque como eu falei para vocês, eu tô começando agora, né, trazer os vídeos para vocês. Eu não tenho ainda todo o material necessário, então o suporte que tá segurando o meu celular tá meio que improvisado bem aqui na minha frente. Então dificulta, nossa, tá uma batalha muito grande para gravar o vídeo para vocês. Mas eu gosto de coisa assim difícil. Quando vem difícil assim é porque é prosperidade, gente, acreditem. Tudo que vem difícil é porque vai dar certo. Então, e aí o suporte aqui na minha frente, ele me atrapalha bastante. E às vezes eu esbarro nele, o vídeo fica um pouco tremido. Mas vamos aqui, ó, no próximo ponto alto. E aqui nós temos o ponto onde nós vamos colocar o aumento e as nossas correntinhas iniciais. Então, aqui no próximo ponto, a gente coloca 2 pontos para fazer o nosso aumento do outro lado. 2 pontos altos no mesmo lugar. E finalizamos em cima da correntinha com o nosso último ponto alto da carreira. Tá um pouco apertado. Pronto. E vamos dar continuidade desse jeito. Virando o trabalho, no primeiro ponto a gente introduz a agulha, puxa, faz o ponto baixo, uma correntinha. No próximo ponto, a gente já sabe que tem que fazer o nosso aumento, então são 2 pontos altos no mesmo lugar.
Eita. Vamos dar continuidade ponto sobre ponto, trabalhando pontos altos. A gente faz aqui ponto sobre ponto. No penúltimo ponto, nós vamos colocar o nosso aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. E em cima da correntinha, o nosso último ponto da carreira. Então, aqui a gente já sabe que a gente tem que trabalhar 5 carreiras dessa forma, né? Fazendo aumento. Eu vou fazer aqui o meu, até chegar na 5ª carreira, finalizando a parte dos aumentos, e eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Aqui eu já fiz as minhas 5 carreiras, né, de aumento. 1, 2, 3, 4, 5. E a partir daqui nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Serão as nossas 5 carreiras, como eu falei no início, quando eu fiz o outro lado. Esse aqui é o tamanho M. Então, como eu fiz 5 carreiras com aumento, eu preciso fazer 5 pontos sobre ponto. Então, a quantidade de carreiras com aumento e ponto sobre ponto, ela vai ser igual em todas as medidas. A diferença é que se você for fazer um tamanho P, aqui você diminui uma, em vez de fazer 5, você vai fazer 4 com aumento e em seguida 4 pontos sobre ponto. E se for fazer o tamanho G, você pode aumentar para 6 ou 7. Eu acho que fazer o 7 já fica um tamanho bem razoável. Então, fazer com 7 carreiras com aumento e 7 pontos sobre ponto. Então, aqui eu vou fazer as 5 carreiras de ponto sobre ponto, começando da mesma maneira, né, que a gente começou o outro lado e começamos aqui também. Um ponto baixo, uma correntinha. E aqui não tem mais aumento. Aqui a gente trabalha ponto sobre ponto, do início ao fim de cada carreira. Nós vamos trabalhando. Gente, eu tô com um projeto para iniciar um cantinho aqui na minha casa, para ter um espaço para eu gravar, porque o fato de não ter um espaço me impossibilita muito de trazer conteúdo para vocês, né? Porque, como eu sempre falo nos vídeos, aqui onde a gente mora, tem muito barulho, né? Porque a gente mora em um local que a gente tem bastante animais, né? A gente tem cachorro, tem gato, papagaio e periquito. E tem sempre muito barulho nos vídeos. Às vezes nem com a edição eu consigo tirar esses barulhos totalmente. Mas eu não quero que essas dificuldades me impeçam, né? Porque estar aqui com vocês, para quem acompanha, para quem me acompanhou desde o início, né? Que eu comecei em maio do ano passado com o crochê. E vocês sabem que o motivo pelo qual eu tô aqui é algo que mexe muito comigo, né? Porque o crochê eu comecei por conta de eu estar numa depressão muito grande, que eu havia perdido meu filho, né, em novembro de 2024, então tinha 5 meses que eu estava numa depressão muito ruim, estava me afundando muito. E aí no mês de maio eu decidi começar o crochê. E veio crescendo na página e vocês vieram me pedindo as coisas, me apoiando. E hoje eu tô aqui, criei esse canal. E vocês não têm noção do quanto eu desejo poder trazer tudo que eu tô aprendendo, tudo que tem acrescentado para mim nessa parte. Eu quero compartilhar com vocês. Então eu quero ter um espaço para fazer isso. Para que esses vídeos, né, eles ganhem mais qualidade, para que vocês possam gostar ainda mais do conteúdo, que eu sei que a qualidade influencia muito.
Então é isso, pessoal. Eu espero que o Papai do Céu abençoe, né? Eu desejo, né? Sei que ele vai abençoar. E futuramente a gente vai poder ter aí uns vídeos com mais qualidade, com um espaço melhor, com um som melhor, com uma iluminação melhor, se o Papai do Céu permitir. Então aqui a gente chegou aqui no penúltimo ponto. Nós vamos continuar. Aqui a gente não faz mais o aumento, a gente trabalha ele normalmente. Na correntinha a gente coloca também um ponto alto. E finaliza essa primeira carreira. E nós vamos trabalhar assim, por 5 carreiras, sem aumento, apenas ponto sobre ponto. Eu vou fazer e volto com vocês, tá bom? Aqui, meus amores, eu já terminei aqui minhas carreiras ponto sobre ponto. A partir daqui a gente começa agora as diminuições, né? Então, assim, esse lado aqui é basicamente a repetição do que foi feito do outro lado. Mas eu tô acompanhando com vocês, mostrando novamente, porque eu sei que no início do vídeo teve bem mais barulho, né? Então, para que se tiver ficado alguma dúvida, para que nessa parte aqui vocês possam pegar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, com aumento. 1, 2, 3, 4, 5, ponto sobre ponto. E aqui agora a gente começa a parte das diminuições. Vamos no primeiro ponto. Nosso ponto baixo, nossa correntinha, laçada. No próximo ponto, a gente faz o ponto alto incompleto, laçada novamente. No próximo ponto, a gente finaliza os 2 pontos juntos, fazendo nossa primeira diminuição. E aí, a gente vai dar continuidade na carreira, até que faltem 3 pontos no final, para que a gente possa fazer a nossa diminuição da outra ponta. Então, aqui nós vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui já tem 1, 2 e a correntinha, 3 pontos. Estão faltando 3 pontos, a gente faz a diminuição, né? Primeiro ponto alto incompleto, laçada. No próximo ponto, a gente finaliza os 2 pontos juntos. E em cima da correntinha, a gente coloca o ponto alto normalmente. Então, daqui pra frente, nesse lado aqui, a gente vai dar continuidade nas diminuições, até chegar nessa parte onde ficam apenas 4 pontos, e nós vamos continuar fazendo por mais 35 centímetros, até completar 35 centímetros. Vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer e volto com vocês quando eu finalizar os 35 centímetros. Voltei aqui, pessoal, finalizei aqui, né, como eu falei, que eu voltaria no final aqui, quando tivesse com os 35 centímetros da amarração de trás. Aqui eu já finalizei. Vou cortar aqui, né, já fazer o nozinho para finalizar. Já vou puxar esse fio aqui logo para arrematar. E agora nós vamos fazer a parte do acabamento. No acabamento também, eu quero colocar as cores invertidas. Ou seja, o lado amarelo eu quero fazer com acabamento verde e o verde com o acabamento amarelo.
Mas só lembrando, gente, que isso aqui foi uma ideia que eu tive para fazer ele desse jeito. Mas eu acho legal, né? Que aí vocês já ficam sabendo como fazer e não independe da cor, né? Não precisa ser necessariamente o verde, amarelo. Vocês vão poder brincar à vontade com as cores fazendo dessa forma. E também pode fazer numa cor única, pode fazer o cropped todo numa cor e o acabamento de outra. Isso aí vocês vão poder brincar à vontade com relação às cores. Isso é uma opção e questão de gosto de cada um. Mas como aqui eu quero fazer ele dessa forma, eu já vou passar para vocês dessa forma. Então, aqui, ó. Vou mostrar a medida que ele ficou aqui para vocês, medindo ele aqui bem nessa parte do meio. Ele ficou com 12 centímetros de largura, né? Que isso aqui é a altura que vai cobrir os seios, né? São 12 centímetros. Esse aqui é o tamanho M. E ficou aqui com 18 centímetros, até aqui, da ponta, até nessa parte aqui que vai já para a parte de baixo do braço. Olha que fofura. Eu achei ficar muito lindo. E agora, para fazer o acabamento, nós vamos precisar contar essas carreiras e parar em um número ímpar. Então, a gente conta desde a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, eu vou parar aqui nessa de número 21, vou colocar aqui o marcador. Essa carreira aqui é a carreira onde a gente vai começar. Vou colocar aqui no ponto do meio. Então, nós vamos começar aqui a parte do acabamento. Como eu falei, eu quero colocar as cores invertidas. Então, aqui nós vamos começar com o verde. E aqui nesse primeiro ponto, vou colocar aqui, passar por dentro do ponto. Eu não vou dar o nozinho aqui, porque eu vou caminhar com essa... Caminhar não, vou mostrar pra vocês aqui uma técnica que eu uso para fazer a amarração dessa ponta. Então, aqui, eu dei a laçada por dentro do ponto, eu jogo aqui a ponta do fio por cima da agulha e faço o ponto. Jogo novamente por cima da agulha a pontinha, faço o ponto. Então, já tô aqui no segundo ponto. Jogo mais uma vez. 3. Fiz 3 pontos aqui. Para fazer o ponto alto. E aqui nós vamos fazer Deixa eu cortar logo essa pontinha aqui, depois eu passo uma cola só para fixar, porque ela já tá bem presa. Então, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos dentro desse ponto. 1, 2, 3. Vamos fazer uma correntinha de separação. Nós vamos pular essa carreira e vamos vir na próxima e já começar com o ponto alto. E nós vamos fazer novamente 3 pontos altos. 2, 3. Correntinha de separação. Vamos pular essa. Na próxima, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Correntinha de separação. Pula uma carreira. Na próxima, 3 pontos altos.
E nós vamos fazer dessa maneira até chegar aqui na argola. Chegar nessa última carreira aqui perto da argola. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Aqui, cheguei aqui na última carreira. Aqui no final a gente não faz correntinha. A gente vai direto aqui dentro do ponto da argola, daqueles pontos de separação, e faz um ponto baixo. Então, eu vou fazer 1, 2. Dois pontos baixos. Esse aqui eu vou deixar incompleto porque eu já quero passar aqui para a próxima correntinha, que é a verde, já passar com o amarelo. Então, aqui eu vou só dar a laçadinha. Ajusta aqui o verde. Dei a laçadinha, né? Já peguei, já pego aqui no próximo ponto, que é o verde. Prendendo a ponta do verde e do amarelo, para não soltar. E já faço o próximo ponto baixo amarelo. Vou no próximo. E faço outro ponto baixo amarelo. E aqui esse verde eu vou cortar, vou tentar. 2, a gente fez os 2 pontos baixos. Então, após fazer os 2 pontos baixos daqui, da argola, nós vamos dar a volta na agulha. E já vem direto aqui no próximo ponto. Vem direto no próximo ponto e já faz o primeiro ponto alto. E aí, a gente coloca os 3 pontos altos. Ficando dessa maneira. Os 3 pontos altos, a correntinha de separação. E aí, vamos dar continuidade. Pula uma carreira, na próxima, 3 pontos altos. Correntinha de separação, pula uma carreira, na próxima, 3 pontos altos. Correntinha de separação, e vamos fazer assim até chegar aqui na nossa carreira do marcador. Quando chegar lá no marcador, eu volto com vocês. Voltei aqui, fiz os meus últimos 3 pontos altos, dentro da carreira aqui que tá com o marcador. E aqui a gente não faz a correntinha. Tá vendo aqui essa divisão dos pontos? Nós vamos aqui direto e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos caminhar nos próximos pontos com ponto baixíssimo até chegar do outro lado. Aqui, ó. 1, 2, 3. Caminhamos com o ponto baixíssimo. Aqui a gente faz uma correntinha aqui no final. Já dá a laçada na agulha e já vem na próxima carreira, que é a mesma carreira do marcador. E já inicia com os 3 pontos altos. Vai ficar dessa maneira aqui no final. E aí, a gente faz a correntinha, pula uma carreira, na próxima, 3 pontos altos. Então, os pontos altos, gente, eles vão ficar alinhados na mesma carreira. Ponto alto na mesma carreira do ponto alto. E a carreirinha que a gente pula com a correntinha em cima, na mesma direção também. Então, a gente vai dar continuidade dessa maneira. Uma correntinha, pula
Pula uma carreira, vem na próxima, 3 pontos altos. Correntinha, pula uma, na próxima, 3 pontos altos. Eu vou fazer até chegar na argola e volto com vocês. Cheguei aqui na argola. E aqui eu vou fazer o ponto baixo em cima do primeiro ponto verde. E o segundo, né? Que agora eu vou puxar novamente o fio verde. Gente, por que que eu não comecei o amarelo aqui pela argola? Porque eu não quero que esse acabamento, que ele fique aqui na frente. E por esse motivo eu comecei lá na ponta da amarração. Para não deixar o acabamento aqui na frente. Então, aqui novamente eu vou puxar aqui o fio verde. A gente tá aqui com as duas laçadinhas do último ponto, né? A gente não fechou. Vou trazer aqui o fio verde. Vou puxar aqui. Ajusto aqui a perninha do amarelo para apertar um pouco. E já vou aqui no próximo ponto amarelo. Calma aí. Não tem essa laçada, é ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto. Ponto baixo. No próximo, ponto baixo, prendendo as duas pontinhas, tanto a do verde quanto do amarelo. E aí, aqui eu já posso cortar o amarelo e o verde, depois eu só passo a colinha aqui. E vou dar continuidade. Aqui eu fiz os dois pontos de um lado, os dois do outro. Dou a volta na agulha e já venho direto no próximo, na próxima carreira e faço meus 3 pontos altos aqui. 2, 3. Correntinha de separação, pulo uma carreira, venho na próxima, ponto alto. 1, 2, 3. Correntinha de separação. Um, 2, 3. E nós vamos fazer dessa maneira, até chegar lá na emenda onde está o marcador do outro lado. Eu vou fazer e volto com vocês. Gente, cheguei aqui no final, onde está o nosso marcador. Fiz os meus 3 pontos altos. Vou vir aqui no próximo, né, naquela separação dos pontos da próxima carreira. Fazer um ponto baixíssimo. E vou caminhar nos próximos 3 pontos. 1, 2, 3. Como aqui é o fechamento, eu não vou nem... Já vou cortar aqui. Nós vamos fechar dessa maneira. Vamos puxar o fio todo. Vamos vir aqui no topo do primeiro ponto alto. De trás pra frente. E aí, a gente puxa esse fio lá pra trás. Eu acho que vai ficar bom esse... Soltou a pontinha lá do fio pra passar a cola. E aqui a gente introduz a agulha aqui nesse último ponto, de trás pra frente também. E puxa.
dessa maneira. E agora a gente introduz a agulha aqui no ponto embaixo para fazer o acabamento, puxar essa ponta para baixo, para ela não ficar aqui em cima. Essa pontinha aqui que soltou, já vou passar a cola nela para não correr o risco dela ficar. Passar a cola, que essa aqui foi a ponta que a gente iniciou, passando por cima da agulha. E aí, essa aqui eu vou fazer o acabamento aqui. Passar uma pontinha. Gente, o acabamento vocês podem fazer da forma que vocês têm o hábito de fazer. Pronto, aqui eu vou tirar o marcador de um lado e do outro. Depois eu vou ter que sair passando cola nas pontinhas que ficaram aqui na argola, né, no meio. E o nosso cropped ficou dessa maneira. Ó, o acabamento de um lado e do outro, pra vocês verem que tá igual. Gente, ele fica muito bonito. Vocês não têm noção, assim, no vídeo, como tem que dar o zoom. Mas ele ficou muito bonito, esse cropped. Então, eu espero que vocês façam, né? Que vendam bastante. Aqui no meio, se vocês quiserem pôr a alcinha de suporte, é só fazer as correntinhas, né? A quantidade de correntinhas. Geralmente, eu faço 120 correntinhas. E aí, eu volto descendo elas com ponto baixo, para ficar aquela alcinha mais grossa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma pronta. Essa alça aqui, ó. Eu faço 120 correntinhas e vou descendo ela, fazendo toda ela em ponto baixo. Faço ela toda em ponto baixo. E aí, vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem. E aqui pode ser usado a alcinha aqui no meio. Essa alcinha aqui fica boa porque ela fica opcional. A pessoa pode usar com ou sem ela. Aí vai da cliente, né? E aqui fica dessa maneira. E aí, amarra no pescoço, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, gente, eu vou pegar a minha balança, vou pausar o vídeo aqui e pegar a balança, para eu dar, para quem está iniciando realmente não tem noção de como precificar, só para eu dar uma noção para a pessoa de por quanto venderia esse cropped, caso você vá vender. Eu vou pegar aqui a balança e já volto. Aqui, gente, voltei, vou colocar aqui a balança. Pra gente pesar aqui quanto que o nosso cropped ficou pesado. Eu vou pesar com a alça, porque caso vocês façam a alça também, ó, ficou pesando 107 gramas. 107 gramas. Eu vou anotar aqui. Então, ele ficou pesando 107. O novelo, eu vou pesar esse aqui que tá fechado.
Esse aqui também é barroco, ó, gente. Barroco número 6 também, a mesma coisa, só é uma outra cor. Ele pesa 414 gramas. Então, o novelo fechado, 414 gramas. O que que a gente precisa fazer? Aqui, gente, esse 414 aqui é o valor do novelo. É o valor não, desculpa, é o peso do novelo, 414 gramas. E 107 é o peso do cropped. Então, se eu sei que tem 414 gramas no novelo e eu paguei R$42 nele, então nós vamos pegar aqui os R$42, dividir por 414, que vai dar 0,10 centavos. Eu vou arredondar para 0,11, porque quando fraciona assim eu prefiro arredondar para mais. Então, cada grama do novelo custa 0,11 centavos. Custa 0,11 centavos. Eu sei que eu gastei 107 gramas, então eu preciso saber quanto que eu gastei no total. Então, 0,11 centavos vezes 107 gramas. 107. Eu gastei aproximadamente R$11,77 para confeccionar esse R$11,77 para confeccionar esse cropped. O que que eu faço? Gente, eu não trabalho com cobrando minhas horas trabalhadas, calculando, cronometrando. Então, o que que eu faço para colocar minhas horas trabalhadas aqui? Eu dobro este valor, 11,77 vezes 2, 11,77 vezes 2, que já me dá 23,54. 23,54 vezes, eu coloco no cropped, eu coloco 70% de lucro em cima, vezes 70%. Então, 70% de 23,54 é R$16,47. Eu vou arredondar para 48, 16,48. Isso aqui é 70% deste valor. E o que que eu faço? Eu somo o valor bruto com mais a porcentagem. Então, eu tenho aqui 16,48, porque eu arredondei, mais 23,54, mais 23,54. Desculpa, mais 23,54. Que me dá o total de R$40,02. Aqui eu vou deixar R$40 puro, porque esses 2 centavos aqui não vai influenciar. Então, eu sei que R$40 é um valor que eu posso vender esse cropped sem estar perdendo nada. Aqui eu tô colocando, eu tô tirando tanto o valor do material que eu investi, quanto o meu trabalho, a minha mão de obra. Então, eu posso vender ele a R$40. Mas o que que você pode fazer além disso? Você vê a média de preço na sua cidade. Ah, na minha cidade um cropped desse está custando em média 120, 150. Gente, eu estou jogando valores aleatórios, tá? Custa 120, 150. Se na sua cidade um cropped desse custa esse valor e você sabe que com R$40 você já está ganhando, você pode lançar um valor entre 40 e 120. Ah, vou vender esse cropped a 60, a 80, isso aí fica a critério de vocês. O que eu quero ensinar é a margem para vocês não terem prejuízo. Vendendo a esse valor, vocês não vão ter prejuízo, isso calculando com base no material que eu utilizei. Esse cálculo vocês precisam fazer baseado no material que vocês vão estar utilizando. Para quem calcula a hora trabalhada, o método é outro. Eu não trabalho calculando minhas horas trabalhadas, então o método que eu uso é dobrar o valor do material que eu usei e colocar mais 70% em cima desse valor. Que eu cheguei nesse resultado aqui. Vendendo esse cropped a 40, eu sei que eu não estou perdendo. Então,
É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, tanto do cropped quanto dessa dica de precificação. Só lembrando que não estou falando que você tenha que vender nesse valor. Isso é apenas uma base para que vocês tenham uma noção de como precificar a peça de vocês, tá bom? E muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Não esqueçam de seguir, se você ainda não segue aqui o canal. Seguir as minhas páginas, né, minhas redes sociais lá no meu Instagram para incentivar o meu trabalho. E a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo. Papai do céu abençoe muito cada um de vocês.